Bom dia! Vou passar por aqui para mostrar para vocês a apostila que ficou pronta, né? A Pindorama, vou mostrar por dentro, vou mostrar a sequência de atividades e o que eu pensei quando eu estava fazendo esse material, tá bom? A princípio, ele é pra gente usar na Semana da Pátria, mas é meio atemporal, né? Mas ele termina com a independência. Fala bom dia. Ele termina na independência, né? Então, pra gente finalizar aí nessa semana aí que envolve o 7 de setembro, tá bom? Demorei um pouquinho mais do que eu tava pensando, por quê? Eu decidi usar narrativas, né? Então, eu mostrei ontem aquele livro, né, da história do Brasil para crianças. E aquele livro é uma narrativa da história do Brasil. É um avô que reúne as crianças para contar a elas a história do Brasil. Então, é um enredo muito gostoso, interessante para as crianças, né? Então, me baseei naquelas histórias com pequenas adaptações. Mas a história é muito rica, né? Então, eu pensei em fazer uma coisa mais simples, mais sucinta. Eu ia até fazer uma variação para as crianças um pouco menores. Mas deu dó de desperdiçar o texto, né? Então, eu aproveitei muita coisa do texto na elaboração das atividades. Então, as atividades acabaram sendo uma interpretação do texto e um aprofundamento daquilo que o texto falou rapidamente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que fica mais fácil de entender. Deixa eu virar. Aqui, virou. Então, essa aqui é a Pindorama, né? Então, os temas, né, são divididos em 4 partes, que é a Pindorama, Vera Cruz, as primeiras cidades e na Colina do Ipiranga. Esse aqui é o meu livro base, tá? Para as histórias, para as narrativas. Comecei com a Canção do Exílio, né, que é clássica, mas justamente para fazer essa introdução do Pindorama, que o Pindorama é, na verdade, como os indígenas, né, chamavam a terra, se referiam aqui ao Brasil, que é a terra das palmeiras. Então, eu introduzi com esse poema de Gonçalves Dias, tá bom? Então, tem uma atividade, uma página só dessa primeira introdução, né, sobre o que é, né, o Pindorama, né? Então, aqui ele vai decifrar colocando na primeira letra de cada figura e vai escrever Pindorama, e aqui, então, vai explicar sobre essa questão das palmeiras. Então, aqui começa a primeira narrativa sobre a Pindorama. Então, ele vai começar a falar, né, que ainda a Europa não tinha muito conhecimento sobre essas terras de cá. E aí ele vai contar como é que é esse Brasil que estava desse lado, afinal de contas, né? Então, ele vai falar como é essa Pindorama. Então, fala que tem muita floresta, mas também tem zonas mais tristes, tem campos verdes e frescos, tem desertos torrados de sol. Então, é uma narrativa muito bonita do Brasil, né? Vai falar dos rios, né? Que tem muitos rios, mas 3 cursos principais, né? E vai falar do norte, que é o Amazonas, do central, que é o São Francisco, enfim. E aí ele vai dando toda uma narrativa sobre o Brasil, né? Então, a gente aproveita toda essa narrativa e aí os primeiros habitantes, né, para explorar nas atividades, né? Então, ele vai lá, ele começa falando da Europa, que a Europa não sabia do que tinha de terras para esse lado de cá. Então, para a criança encontrar onde é a Europa, né, encontrar onde é o Brasil. Aí tem um desenho do Brasil, se a criança ainda não estiver familiarizada com o mapa, para encontrar e pintar o Brasil. Fala que ele é todo banhado pelo Oceano Atlântico. Então, onde seria o Oceano Atlântico? A criança vai identificar no mapa, vai pintar. Fala que era um país tão vasto, né, que ele ia além da linha do Equador e abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, a gente vai tratar essas linhas, que geralmente aparecem nos mapas, né? E a criança identifica no Brasil, vai pintar as linhas para ela se familiarizar com elas. Né? Fala que via no céu, né, o cruzeiro, né? Então, a gente vai mostrar o que é o Cruzeiro do Sul, o nome das estrelas, vai refazer ele aqui,
né? Ali fala dos 3 principais cursos do Rio. Isso aqui eu tive que fazer, tá, gente? Eu acho que ficou mais ou menos posicionado. Espero que sim, mas vai dar uma noção do rio que tá acima, qual que é ele, né? O do norte, aí a criança vai conectar. Esse é o Amazonas, esse é o São Francisco, assim vai. Né? Sobre as cadeias de montanhas que tem aqui no Brasil. E aqui vai finalizar essa primeira parte com... ele fala que eram divididos em 2 principais grupos, né, os índios, que eram os Tupi-Guaranis e os Tapuias. E aí a criança vai pesquisar aqui os nomes, Tupi, Guarani e Tapuia, e tem um índiozinho para pintar. Sobre a idade, gente, vocês viram como o texto é rico, né? E às vezes é muito difícil, porque quanto menor, menos complexidade tem nas atividades. Então, quando eu comecei a fazer, eu queria fazer para as crianças um pouquinho mais novas, mas eu achei que eu ia desperdiçar muito o texto. Então, o que eu fiz? Eu subi um pouquinho o nível, então coloquei ali a partir de 6 anos, mas eu acho que dá para fazer um pouquinho menos. Então, se a criança já consegue encontrar palavras num caça-palavras, assim, essas palavras mais simples, não tá difícil, não tem nada diagonal, para cima, para baixo, nada, tá no nível mais fácil, tá? Já dá para fazer. Ou se perder, se não tiver ainda nesse nível, são poucas as atividades que se perdem, tá? Que a criança não vai conseguir realizar ali, talvez com tanta independência. Então, eu acredito que dê para as crianças um pouquinho mais novas, mas aí fica a critério da mãe avaliar, tá bom? Continuando, então Vera Cruz, que foi o primeiro nome dado realmente à terra do Brasil, né? Então ele vai começar aqui a falar sobre Portugal, como é que estava a situação lá, que ia sair, né, a esquadra. Ele vai falar de Vasco da Gama, né? Então quando você for chegar e ler os Lusíadas com o teu filho, ele já vai saber quem foi o Vasco da Gama, que foi a primeira pessoa a sair de Portugal rumo às Índias, né? Que teve sucesso, que voltou, e 2 anos depois, então, saiu a esquadra de Cabral, né? Para ir às Índias de novo. E aí ele já... É toda uma narrativa muito bonita. Eu gosto muito desse... Porque é uma conversa, as crianças fazem perguntas no meio da história. É muito gostoso esse texto. Então ele vai perguntar, então ele vai falar todo aqui sobre o Vasco da Gama, que ele não pôde ir na segunda viagem, então o escolhido foi Pedro Álvares Cabral, e aí Pedro sai com uma recomendação, então, dele não andar muito perto da costa africana, porque as águas lá são muito calmas e os barcos demoram muito, então ele tinha que se afastar, e nisso que ele se afasta tem uma corrente que traz até o Brasil. Aqui no texto ele não fala uma parte que sobre Dom Manuel recomendar que ele dê uma espiadinha se tem terra aqui, né, para esse lado de cá. Mas aí na música fala, vocês já vão ver mais pra frente, tá? Então aqui vai contar, né, como foi a chegada, que eles saíram 44 dias depois eles chegaram, né, próximo ao Brasil no dia 22 de abril. E aqui essa história é um pouquinho mais longa, né? Aí a criança não precisa ler, você pode ler como uma história mesmo, tá? Para a criança. Daí mostra lá, fala que o primeiro avistamento da terra foi do Monte Pascoal, que era a época de Páscoa, por isso ele se chamou, né, Monte Pascoal, que eles aportaram em Porto Seguro, e teve esse nome porque era um porto seguro para deixar os barcos, né, que eles viram os índios na praia, trouxeram 2 índios para o navio para conversar com Pedro, né, o Pedro Álvares Cabral. Enfim, então ele vai narrando como foi essa primeira chegada ao Brasil, né, que houve uma missa, né, antes ali, logo nos primeiros dias, né, num barracão de areia ali, e depois teve aquela missa oficial, que é aquele quadro que nós conhecemos, né. E aí, os carpinteiros que estavam nos barcos fazem uma cruz muito grande, né, com uma madeira que eles encontram, com uma árvore, né, e aí, por conta disso, vem o primeiro nome, né, que é Vera Cruz, né, então é o primeiro nome que dá para o Brasil. Claro que tem outras implicações mais profundas, né, que era a Ordem de Cristo, a frota, enfim, mas o texto vai ficar nessa narrativa. Então ele vai trazer aqui, né, que Lisboa estava em festa, aí a gente tem que achar Lisboa, então Lisboa era lá na Europa, que a gente achou no primeiro mapa. Onde é que está Portugal, né? E aí então tem o desenho de Portugal, e aí a criança vai completar aqui com a palavra Lisboa.
Vasco da Gama. Então, a primeira viagem, como é que foi? Ele descendo, tem aqui a rota. A criança vai refazer a rota aqui, né? Para dar uma memorizada. Como foi essa primeira viagem de Vasco da Gama? Aqui, o mundo ainda tá sem cor, né? Porque ainda não se tinha conhecimento. Aqui tem uma outra cruzadinha, né? Para achar Pedro Álvares Cabral, que foi, né? Então, vai achar Pedro Álvares Cabral aqui no meio. Que foi, né? Que veio na segunda viagem. Vai falar da esquadra, como é que era? Era composta por navios grandes e caravelas. Aí a criança vai contar quantos navios, quantas caravelas e vai lembrar quantas embarcações eram no total, né? Vai falar, então, sobre essa viagem de Pedro. Então, ele vai sair aqui se afastando e nessa corrente marítima ele vem parar em Porto Seguro, né? E aí, aqui tem também depois... Eu peço para ele focar só nessa parte, que é a rota feita por Cabral até o Brasil. Mas já por curiosidade, eles saem do Brasil depois e realmente terminam a viagem até a Índia e voltam para Portugal. Então, aqui também vai refazer a viagem. Aqui é uma música, tá? Então, no PDF, isso aqui é um link, mas é só você digitar, né? Quem quiser já conhecer, bit.ly/Cantiga Descobrimento. E aqui é muito coerente com a história, essa canção, né? Os meninos amaram, acho que vai ajudar bastante a memorizar essa questão do descobrimento, tá? Aqui, então, a criança vai decifrar qual que é o nome do monte, né? Qual foi dado o primeiro nome ali do monte que o Cabral avistou. Aqui é a foto do monte visto do mar. E aqui a criança vai tentar fazer um desenho, uma pintura dessa foto aqui. Aí vai colocar aqui que eles chegaram na Bahia, né? Porto Seguro. Então, a criança vai fazer um X, onde é a Bahia, e vai circular aqui o Porto Seguro. E aqui vai escrever a palavra Porto Seguro para memorizar mesmo, né? Qual que foi a cidade onde foi o primeiro desembarque aí português em nossas terras. Aqui tem 2 quadros que representam parte da história, que é quando levam os índios até uma das embarcações de Cabral, e aqui dele desembarcando em terras brasileiras. Essas imagens, são muito belas, mas às vezes elas perdem um pouco no tamanho. Então, aqui no final, vocês vão encontrar, deixa eu já pular aqui para vocês verem, quadros e documentos, tá? Então, aqui você vai ver, os quadros em tamanho maior, tá? E aqui alguns documentos também, como, por exemplo, este aqui, que é muito legal, que é uma cópia, meninos, dessa rota feita por Cabral, que está disponível que é do Museu Paulista, né, da USP, do Museu do Ipiranga. Aqui já está disponível, tá, gente? Aqui, então, para colorir, né, o Cabral e como eram essas caravelas, que eram aqueles barcos menores. E aqui a primeira missa, né? Aqui a criança vai refazer, então, uma cruz com palitos, né, que foi feita de madeira, e vai escrever aqui o primeiro nome que o Brasil teve. Por fim, a terceira história, que vai começar a falar assim, então, como é que foi esse primeiro início do Brasil? Como foi a chegada europeia no Brasil e que deu início nas cidades? Então, ele vai falar como eram as casas que eram feitas, né? Eram palhoças, feitas de palha, né? Que ele pergunta, né? Quem é que sabe qual foi a primeira cidade? Aí uma das crianças fala, foi o Rio de Janeiro. Não foi, ela foi a última das 5 primeiras. Mas que foi a mais próspera, né? Foi a capital. E aí ele vai tratar aqui quais foram as primeiras cidades, tá? E como é que era. Então tem aqui surgimento da primeira igreja, né? Aqui de Olinda, que foi muito importante, né? A gente quase não ouve, mas foi. Então aqui, que eram essas palhoças? Eram feitas de quê, né? E aí a criança vai decifrar a palavra palha, que era o material principal dessas casas. Tem uma foto dessa palhoça aqui. E aqui ela vai fazer um desenho de uma casa desse estilo, né? Se vocês repararem, geralmente eu coloco assim, a parte em negrito é retirada do texto, tá? E aí eu faço a atividade em cima daquele trecho do próprio texto. Então o avô fala, aposto que ninguém aqui sabe qual foi a primeira cidade que se construiu, ou melhor, que se fundou no Brasil. Então a gente vai memorizar a ordem das 5 primeiras cidades. Vamos
encontrá-las no mapa, colocando, né? 1, 2, 3, 4, 5, para memorizar. Aqui é uma cruzadinha também, tá? Com as cidades, que é o foco desse capítulo. E por fim, o último capítulo é na Colina do Ipiranga, né? Então ele vai agora tratar de Pedro, né, que saiu, deixou Leopoldina no comando, e ele estava em Santos, volta, no meio do caminho, ao 7 de setembro, ele encontra, né, um mensageiro que vem trazer papéis importantes de Portugal, falando que tinham mudado o governo e que era para ele, tinha 30 dias para chegar lá, para embarcar para Portugal, né? Enfim, o Brasil estava um vulcão, como diz Leopoldina na carta dela, e ela recomenda, né, meio que já está feito, só grite aí, né, proclame a independência. Ela e José Bonifácio recomendam que ele, então, faça a independência do Brasil, né? Então, aqui toda essa narração desse momento histórico, né, dele proclamando a independência às margens do Ipiranga, né, com as pessoas estavam em volta dele, e eles rompem com Portugal ali. E aí algumas atividades a respeito. Então, ele estava visitando uma província de São Paulo, né? Então era Santos, a criança vai decifrar aqui qual era a cidade de onde Pedro voltava, né? Em direção ao Rio de Janeiro, que era a capital da província, né? Capital do Brasil até então, né? Aí fala que ele foi o primeiro imperador do Brasil, né? A proclamar a independência. Ele foi algum tempo depois, né? Proclamado imperador. E aí, aqui o nome de Pedro Álvares Cabral, de Dom Pedro I, né? Então a criança vai contar quantos nomes tinha. Isso aqui dá para fazer até com aqueles bloquinhos, né? Vai colocando um bloquinho aí para cada nome, que é uma curiosidade, né? Que era um nome bem comprido, eram 18 nomes, né? Aí vai falar da Maria Leopoldina, que estava como regente, né, do Brasil na ausência de Dom Pedro. Vai falar que é um reloginho porque no texto fala que às 4 da tarde, né, quando eles chegavam na Colina do Ipiranga, que chegou, né, o Paulo Bergaro, que é quem traz as notícias, né, as cartas e tudo mais. Esse aqui já tá um pouquinho maior, né, mas é porque tem que caber a palavra grande, ó, independência, mas tá tudo assim, tá tudo na linha, não tem nada muito atrapalhado não, então se a criança não tem não está muito familiarizado com caça-palavras, tá? Mas aqui é a parte onde chega Pedro Bergaro, entrega os papéis e então, né, Dom Pedro decide proclamar a independência. Então aqui são as palavras-chave dessa história, né, para a criança procurar, e aqui para colorir a cena da independência, tá? Também outros 2 quadros, né, com a proclamação da independência. E aqui, depois da proclamação deles, Dom Pedro compondo o hino da independência, né? E que é depois a próxima página, né? Que a criança vai ouvir o hino da independência, pode acompanhar a leitura, enfim. Por último, então, o que acontece depois da independência é a bandeira que se usa nesse período, né? Do Brasil Império. Então, a partir daquele momento, muda-se a bandeira e aí eles criam essa bandeira aqui para a criança pintar, tá bom? Ufa! Então, aqui, só para vocês verem, então, esse mapa que está no Museu do Ipiranga, da rota, aqui não dá para ver muito bem que a digitalização tá ruim, ó, mas ele é a África aqui. E qual foi, então, a rota que ele fez, né, Cabral para o Brasil? Aqui é um quadro de Aurélio Figueiredo, do descobrimento. Então aqui seria Pedro Álvares Cabral avistando, né, o Monte Pascoal lá no fundo. Aqui tá tudo assim, tá, gente? Para separar a apostila assim, aí fica, ou enfim, como quiser, né? Aqui então desculpa, é aqui primeiro. Aqui, quando eles trazem os 2 indígenas para as embarcações, né, para encontrar com Pedro, e tem aquela confusão, o texto fala muito disso. Eles não se entendiam, né, não falavam a mesma língua, começam a mostrar bichos, né, para os indígenas, eles não conheciam vaca, não conheciam ovelha, né, esse tipo de coisa, enfim. Aqui o desembarque, então, em terras brasileiras, né, com os indígenas na praia. Aqui eu coloquei o texto corrido mesmo, porque
O conteúdo original, ou melhor, o documento original já não existe, mas houve na época, até coloquei aqui embaixo, um folheto, né, 4 anos mais tarde, com o texto da carta de Leopoldina a Pedro, que ele lê ali no cavalo antes de proclamar a independência. Então, achei legal para a gente conhecer, né, como é que era que termos que estava o Brasil naquela época. Aqui é um quadro da Leopoldina, então, com os chefes de Estado, né, onde ela escreve, então, o decreto da independência e manda a carta a Pedro para que ele proclame a independência, para Dom Pedro, quando eu digo Pedro, tá? Aqui, então, ele declarando a independência ali no Riacho do Ipiranga. E aqui a composição do hino, né, o quadro de composição do nosso hino de independência. Ui, é isso. Tá vendo como o texto, né, possibilita tanta exploração ali que eu fiquei assim, vou colocar só um desenho para pintar no cavalo, né? Então fiquei com dó. Então a gente começa a fazer, se empolga, e eu aí comecei a pegar, então, tudo isso, todas essas atividades são trechos da narrativa, né? Então a gente vai começar contando a história da narrativa ali, que tá já separada. E depois as aplicações da atividade são todas em torno da narrativa ali histórica, tá bom? É isso que eu queria mostrar pra vocês. Qual foi o pensamento e como é que ela tá por dentro. Tá em promoção hoje só, tá no site. Nem vou falar que esse vídeo vai ficar salvo depois, mas tá lá em promoção, vai dar uma olhada. Tem em PDF e a gente conseguiu algumas cópias ontem para o impresso, tá? O Daniel conseguiu fazer, deu um problema ontem lá na gráfica, ele teve que ir, arrumaram e ele já aproveitou e trouxe, tá? Então já tem para enviar se alguém precisar impresso, tá bom? A Fabiana tá falando, realmente serve para todas as idades. As atividades, você vê que tem algum nível de complexidade em algumas, mas não em todas, né? Então o Thomas, por exemplo, vai conseguir fazer muitas das atividades ali, né? Algum caça-palavra de preencher com as letras, né? De fazer a escrita ali de Lisboa, talvez não. Mas são poucas, né? E isso a gente pode trabalhar verbalmente de outras maneiras. Então é fácil de adaptar, tá? Eu acredito que sim. O nome é Pindorama, tá? Então você entra lá no Família de Trigo. É o primeiro que vai aparecer ali, tá? Pindorama com a bandeira do Brasil assim na capa. É essa daqui. Ok? Bom, acho que vocês gostaram. Muitos comentários positivos aqui. Fico muito feliz. Foi um daqueles que a gente pensa, vou fazer rapidinho aqui pra Semana da Paz. E aí você senta pra fazer, você vê que o negócio é bem complexo, né? E aí você tem que pesquisar também outras fontes pra saber se aquela informação realmente, né, vai pra frente. Pra fazer uma coisa coerente, né? Depois a criança vai estudar mais profundamente a história do Brasil e tem coesão que ela já viu antes, não é só uma historinha, né? Dessas que a gente tá acostumado, né? Uma coisa mais, enfim, mais histórica mesmo, tá bom? Muito lindo. Fico feliz que vocês gostaram. Tomara que agregue aí, porque às vezes eu tenho muita dificuldade, né, com história. Porque a gente tem dificuldade de achar materiais possíveis de confiança, né? Passíveis de confiança. É tudo muito ideologizado. E aí a gente fica meio assim. Mas eu acho que deu certo, deu bom. Tá bom? Espero que vocês gostem. E agora eu queria mostrar antes pra vocês, porque o Arthur está doido para fazer a dele, né? E essa aqui é a dele. Eu não tenho uma cópia extra. Assim, filho, eu vou mostrar só para as pessoas enquanto a gente ainda não começou a fazer. Aí depois a gente faz. Então, é isso. Tá bom? Vai ficar... A minha filha é muito pequena. O livro ficará disponível. Vai ficar permanente na loja, tá? Eu tenho a vontade de continuar, né? Porque aqui, como eu tava muito objetiva, era para ser uma coisa que combinasse ali na independência, né? Então, para dar uma noção para a criança, o que é o Brasil? De onde saiu o Brasil, né? Por que Brasil? Por que a gente está aqui hoje, né? Então, eu selecionei esses 4 partes da história ali que culminasse na independência e tivesse alguma coesão. Mas tem muito assunto no meio do caminho, vocês sabem, né? Então, a minha vontade é fazer um material mais completo, né? Nesse estilo ainda, usando este livro.
que pegue ali boa parte da história do Brasil mesmo e sequencial. Então pode ser que a gente mais pra frente aprofunde esse material, tá? Aproveite este e preencha ali com as histórias que ficaram no meio sem serem contadas, né? Mas vai ficar disponível, tá? O máximo que pode acontecer então é a gente melhorar ele, colocar mais coisas, tá bom? Fico muito feliz que vocês gostaram. Gente, eu vou lá que eu preciso dar aula pra esses meninos. E vocês viram que eu não fiquei muito sem ar dessa vez, né? E meu barrigão tá enorme. Depois eu vou mostrar pra vocês aí o bebezinho, tá bom? Como surgiu o nome Pindorama? É a primeira história, né? Que vai falar como era que os indígenas chamavam essa terra, né? Essa terra cheia de palmeiras, tá bom? Tem promoção dele? Tá em promoção lá, o último dia hoje. Dá uma olhada lá no site que tá com descontinho sim, tá bom? Queridos, vou lá. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia assim tão cedo. Até mais.